Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Como você tem passado? Estamos na oitava parte do curso A Família Cristã. Hoje o assunto é a esposa segundo o padrão divino. Efésios 5:22 diz: Vós, mulheres, submetei-vos a vossos maridos como ao Senhor. A palavra de Deus apresenta o perfil da mulher virtuosa, capaz de construir a grandeza do seu lar e a felicidade de seu esposo e seus filhos. A mesma doutrina bíblica que trata dos privilégios e obrigações do esposo é a que trata dos privilégios e obrigações da esposa para com seu esposo. O padrão divino para ambos passa por uma vida de renúncia por amor um ao outro. Vamos refletir neste assunto sobre os seguintes tópicos: os deveres gerais da esposa, a submissão da esposa ao esposo, razões da submissão da esposa ao seu esposo, a modéstia da esposa cristã, 3 diretrizes básicas para uma esposa cristã e mais algumas outras diretrizes. Primeiro ponto: os deveres gerais da esposa são deveres da esposa para com o esposo. A mulher cristã não pode pensar que a sua conversão a Cristo isenta do dever de submissão ao esposo pelo fato deste não ser crente. A submissão, a bondade, o amor e o respeito são deveres cristãos das esposas para com seus esposos, sejam eles crentes ou não, de acordo com a primeira carta de Pedro, capítulo 3, versículo 1 e 2. Mas devemos destacar que a submissão não significa escravidão ao esposo, e sim uma obediência espontânea, racional e coerente, como também a submissão da esposa não obriga a ser conveniente nem participante na vida pecaminosa de seu esposo. Outra coisa a ser observada nos deveres gerais da esposa é a influência da esposa cristã em seu lar. A prudência e a submissão da esposa cristã são os melhores meios da esposa cristã conduzir o seu esposo não convertido aos pés de Jesus a receber a salvação. Outra coisa, a castidade e a pureza da esposa. Em 1 de Pedro 3:2, nós lemos: considerando a vossa vida casta em temor. Aqui Pedro também ensina que a esposa cristã, cujo esposo não seja cristão, estão sujeitas aos mesmos princípios bíblicos que as demais. Elas devem saber que quase sempre o esposo não convertido se torna um atento observador do comportamento da sua esposa. Neste caso, a conversão verdadeira da esposa se torna um excelente meio de ganhá-los para Cristo Jesus. Não se esqueça que em Provérbios 31:30 diz que a mulher virtuosa edifica a sua casa. Segundo ponto, submissão da esposa ao esposo. A ordem natural e divina. Há uma ordem natural e divina dentro do princípio de autoridade. Deus, o Pai, é a cabeça de Cristo. Cristo é a cabeça do homem. O homem, a cabeça da mulher. Isto enfatiza a necessidade de submissão da mulher ao seu esposo. Mas submissão não é subserviência. Não elimina o direito da mulher pensar e sugerir, no mesmo nível de submissão que a igreja tem a Cristo em Efésios capítulo 1, versículo 22. Outra coisa interessante quanto à submissão da esposa ao esposo é a harmonia na ordem divina. O cristianismo elevou a mulher a um novo nível na sociedade. Assim sendo, a mulher tem o mesmo direito do homem no tocante às coisas espirituais, à vida eterna e à participação na imagem e na natureza de Cristo, desde que, da mesma forma que o homem sirva
a Deus dentro dos padrões divinos. Gálatas 3, versículo 22. Terceiro tópico: razões da submissão da esposa ao esposo. Tudo que é ordenado por Deus tem uma razão a ser e corresponde aos melhores e mais justos anseios de todos os filhos. Primeiro, porque o esposo é a cabeça. Efésios 5:23. Deus deu ao homem a proeminência da direção do lar no governo da família. O homem deve ter superioridade em sabedoria e entendimento para dirigir a esposa e os filhos, pois lhe é atribuída a posição de cabeça da mulher, como Cristo, cabeça da igreja. Porque a igreja é submissa a Cristo. Efésios 5:23 também. De acordo com o padrão divino exarado nas Escrituras, é deplorável quando uma esposa domina seu esposo, convenientemente inverte a posição e se submete à senhora, sua esposa, senhora entre aspas. A mulher sábia, quando percebe a necessidade de ajudar o esposo, sem deixar de ser submissa, sugere como verdadeira adjuntora, conforme Gênesis 2:18. Regra divina para a submissão. A doutrina cristã ensina que a submissão da esposa ao esposo independe do fato dele ser ou não convertido a Cristo. A Bíblia destaca o dever da obediência da esposa ao esposo, entretanto, esta obediência não é do nível escravizante, como alguns machistas pensam ou passam ou fingem que pensam. A esposa deve ser submissa ao seu esposo, tal como Cristo é tal como a igreja é a Cristo. Porque a submissão da igreja fala de amor, fidelidade, dedicação completa ao seu amado, de acordo com Cantares, capítulo 6, verso 3. A submissão mútua, considerando-se o espírito da doutrina ensinada por Paulo em Efésios 5, versos 24 e 25, percebe-se que este requerer a submissão mútua em todas as relações cristãs. Por amor, um homem também se submeterá à sua esposa, concordando com ela no que é justo, proveitoso para ambos e para a causa de Deus. Exemplo de santas mulheres. Os deveres impostos à esposa em relação ao esposo não são novos. Tem sido ordenado por Deus, reconhecido e praticado por esposas notáveis na história sagrada. Podemos citar algumas delas, como Sara, totalmente obediente a Abraão, 1 de Pedro 3:6. Maria, mãe de Jesus, submissa a José, Mateus 2, versículo 13 e 14. Isabel vivia de comum acordo com Zacarias, Lucas 1, versículo 60. A submissão, particularmente da esposa cristã ao seu esposo, não deve ser por medo ou por força, mas de boa vontade em obediência ao preceito divino, segundo Efésios 5:22 e 1 de Pedro 3, verso 1. Quarto ponto, a modéstia da esposa. A modéstia da esposa cristã constitui o tipo de beleza que torna credora do amor e da confiança do esposo e respeito dos demais homens e toda a sociedade. O adorno da esposa, mais do que maquiagem, mais do que joias, diga-se de passagem, tem o seu valor a esposa cristã que adorna-se com caráter cristão irrepreensível e exemplar. O ornamento espiritual. Para a esposa cristã, a palavra de Deus recomenda o mais belo ornamento a ser usado, o homem interior no coração, o que significa que deve ter mais cuidado com o embelezamento da alma do que com o embelezamento do corpo. Os ornamentos materiais, com o uso, se estragam e perecem. Já o ornamento da graça, que embeleza a alma,
Quanto mais se usa, mais brilhante fica. O melhor e mais belo ornamento para a esposa cristã é controlado pelo Senhor. E lá em 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 4, diz: um espírito manso e tranquilo, que é para que permaneçam as coisas. 1 de Pedro 4, versículo 1 Pedro 3, versículo 4. A esperança das santas esposas. Provérbios 21, versículo 9 a 19. Provérbios 25, versículo 24. Provérbios 27, versículo 15. A esperança está firme em Deus. Sua conduta deve ser simples e digna. A esposa cristã deve mostrar-se modesta, temperada, santa e pura. A vida de uma esposa pura, a vida de uma esposa cristã é o mais eloquente sermão evangelístico para o esposo não crente. Uma esposa assim vale muito mais do que ouro em pó, mais do que pedra preciosa, como diz em Provérbio 31, versículo 10. 3 diretrizes basilares para a esposa cristã. Primeiro, amar ao marido. Paulo, em Tito 2, versículo 3 a 5, diz: as mulheres idosas, semelhante que sejam reverentes no seu viver, não caluniadoras, não dadas a muito vinho, mestras do bem, para que ensinem as mulheres novas a amarem a seus maridos e filhos e serem moderadas, castas, operosas, donas de casa, bondosas, submissas a seu marido, para que a palavra de Deus não seja blasfemada. Por amor, a mulher se submete alegremente ao seu esposo. Respeitar o esposo. A mulher cristã que ama a Deus, obedece à palavra de Deus e ama seu esposo. Não encontrará dificuldade para atender estes preceitos divinos, pois reconhece que são indispensáveis ao bom relacionamento conjugal. Terceiro, ser fiel ao esposo. Fidelidade significa lealdade, firmeza nas afeições e nos sentimentos. Como o homem deve ser marido de uma só mulher, da igual forma, a mulher deve ser esposa de um só homem. Se um corpo só pode ter uma cabeça, uma mulher só pode ter um só esposo. Tito 1, verso 6, Marcos 10, versículo 6 a 9, 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 3. Finalmente, algumas diretrizes a mais. Por exemplo, deveres conjugais. A mulher casada tem para com o esposo deveres conjugais específicos, pois um dos propósitos do casamento é evitar relações sexuais ilícitas, conforme Hebreus capítulo 13, versículo 4. Neste sentido, o ensino para a mulher é o mesmo que para o homem. Por isso, repetimos aqui o que foi dito na aula anterior. Os direitos e deveres conjugais, a prática legítima do sexo, a liberdade do casal, a abstinência, a separação temporal estão prescritos no capítulo 7 de 1 Coríntios. A esposa cristã deve cuidar da casa, do marido e dos filhos como prioridade. Feliz a esposa que se acha habilitada para esses deveres e a eles se dedica diligentemente. Na atualidade, há circunstâncias que levam a mulher a arcar com a responsabilidade da manutenção da família ao lado do esposo, o que obriga a ocupar cargos e funções, levando-a a ausentar-se do lar por horas seguidas. Porém, mesmo que tal situação seja necessário, o certo, o conveniente é que a esposa tenha ciência do esposo, tenha a aquiescência do esposo e tudo seja feito com prévio planejamento e concordância mútua. Quando a esposa age assim, evita que
a situação venha a criar outros problemas em lugar de solucionar os que já existem. Que Deus, o Pai, em Cristo Jesus, abençoe a todos e cada um dos alunos desse curso. E até a próxima aula, porque Deus quer.